Bom, então essa é a parte 3, né? Então, quando nós pegamos o manual em inglês, a explicação é de que nessa parte, o objetivo é que a pessoa saia sabendo o que ela precisa fazer em cada etapa do desenvolvimento do projeto dela. Então, o objetivo aqui é sair com as ideias mais claras, né? Para saber o que ela de fato precisa fazer, realizar em cada etapa para o sucesso, para poder estabelecer o seu projeto. Então, fazendo um plano específico de execução. Uma das primeiras ferramentas que eles colocam como sugestão é o mapa mental, né? E esse mapa mental, ele funciona como uma ferramenta para brainstorm e para você poder ter essa representação visual das suas ideias. Tem vários exemplos de mapas mentais. Esse daqui é o que eu acho melhor, assim, mais claro, né? Tá bem organizado e tal. Então, o mapa mental é uma forma de expressar os seus pensamentos usando figuras, símbolos, imagens, como se estivesse desenhando um mapa na sua mente. No pitch design presencial, especialmente, né, acho que a importância dele fica ainda mais exaltada, né, que o pessoal vai lá e desenha. Bom, então você vai explicar mais ou menos como a pessoa faz para montar o mapa mental. Essa aqui é uma versão adaptada já para a versão online que nós fizemos para o último evento, que daí foi sugerido usar um editor online, o Google Docs. Daí a pessoa tem que fazer uma pesquisa sobre o tema e ver o que ela precisa, o que precisa ser feito para ela conseguir resolver o problema dela, né? Para o tema dela. Então tem que fazer um breve levantamento sobre tudo que envolve aquilo e escrever o problema do grupo ou a missão do grupo no centro. E em volta, possíveis soluções que você pode utilizar para atacar aquele problema ou para chegar até aquela solução, até aquele objetivo. Aí aqui tem vários outros exemplos. Aí também a organização, né? Eles sugerem assim, cada membro escrever 2 métodos ou 2 pontos para resolver o problema, de maneira bem resumida. Nessa parte é bem importante, assim, não pode escrever frases, né? É assim, a ideia é ser uma coisa visual, né? Esse que é o ganho do mapa mental. Então, dividir as soluções por enfoques ou temas e examinar todas as ideias e depois escrever. Depois a equipe junta, né? Dá uma olhada se está faltando alguma coisa, se alguma coisa ficou de fora. Então, elas olham para as ideias, escolhem o método principal e a atividade para resolver o problema. Então, através dessa representação visual do mapa mental, a ideia é que a pessoa, que a equipe consiga ver com mais clareza, né? O tema dela ou o problema dela aqui no centro, o objetivo dela, e as coisas, todas as coisas que envolvem esse tema. E aí, com essa visualização, eles podem escolher com mais precisão exatamente de que modo eles vão a abordar aquele tema. Por exemplo, nesse caso aqui, a questão da saúde. Para uma boa saúde, se o objetivo do grupo é melhorar a saúde das pessoas, eles podem fazer projetos que envolvem a questão da saúde do sono, contra o tabagismo, questão da dieta, de exercício físico, saúde mental, tem várias coisas, né? Então, eles, nesse mapa mental foram elencados vários pontos. Só que é muito difícil você fazer um projeto que vá embarcar tudo isso, né? Abraçar tudo isso. Então, o mapa mental ele serve para você ver mais ou menos qual é a dimensão do que você busca, qual é a dimensão do seu objeto, qual é a dimensão do seu problema e encontrar uma maneira para se aproximar e buscar resolvê-lo. Não que isso seja, não que isso vá resolver de todos os aspectos, né? Então você vai ter que fazer um recorte. Então eu vejo assim o mapa mental como uma forma da pessoa conseguir situar exatamente onde o projeto dela vai estar em relação àquele tema de forma mais ampla, né? Porque não é muito difícil você conseguir fazer um projeto que consiga abarcar todos os pontos de um problema, a menos que seja um problema muito pequeno, muito específico, né? Bom, e a segunda ferramenta que nós utilizamos aqui no Brasil é esse mapa mental, não, é esse Canvas da transformação. Na verdade, esse Canvas não estava no modelo original, né, que veio da Coreia. Foi uma coisa que nós percebemos que podia ajudar as pessoas a conseguir fazer bons projetos. Então, vocês também, sabendo que
O objetivo dessa etapa é que eles tenham consciência, clareza do que eles precisam fazer em cada etapa para desenvolver o projeto, né, para conseguir cumprir a meta do projeto, vocês podem pensar em outras ferramentas que vão ajudar nesse sentido. Então, você pode observar, né, de acordo com talvez alguma coisa que você conheça, que possa ajudar. O importante é não esquecer o objetivo da etapa, né? Então, cumprido o objetivo da etapa, vocês podem fazer adaptações, né? No caso, esse Canvas foi uma dessas adaptações que nós fizemos. Esse Canvas, ele chama And Canvas... you can adjust anything that's going to help for you to achieve this step goal. Então, por que Canvas da transformação? This canvas of transformation actually is de transformación. Entonces es porque todo lo que se hace en un proyecto ou de comunicação, você quer fazer alguma transformação, você quer gerar algum impacto, né? Então, se você faz um projeto e ele não muda nada, então alguma coisa está errado, né? Porque era melhor não ter feito, então, o projeto. Então, esse Canvas, acho que ele ajuda nesse sentido, para você conseguir pensar, assim, o que eu preciso fazer para ter a transformação que eu quero. Não que necessariamente vai ser adequado para todos os projetos, mas ele tem ajudado, acredito que tem ajudado as pessoas a pensar de maneira concreta, né, sobre a transformação que elas querem nos indivíduos envolvidos. Ele também funciona bem para você pensar a nível de público-alvo, porque se você faz um projeto, você vai ter as pessoas com quem você vai ter que levar esse projeto, que vão ser, por exemplo, a pessoa que vai consumir o seu projeto, vai precisar dele. Tem a pessoa que vai se voluntariar no projeto, tem as ações de comunicação, talvez para um patrocinador. Então, todas esses públicos, você pode aplicar um Canvas desse para cada público. Vou dar um exemplo aqui. Para o caso de um projeto que trabalhe com crianças dando um curso de pré-vestibular gratuito para crianças de uma comunidade pobre, por exemplo. O que é aquela... Antes do seu projeto, você vai pensar, o que aquela criança quer? Ah, talvez ela só quer ficar brincando de bola na rua, talvez quer ser como o traficante, que é a figura mais de autoridade do lugar que ela conhece, que ela admira, talvez. Não sei, você vai ter que fazer um estudo para saber, né? Depois do seu projeto, o que você quer que ela queira? Que mudança você espera encontrar com o seu projeto? Ah, eu quero que o meu projeto ajude ela a querer ter uma profissão que vai ajudar a sociedade de alguma maneira. Quero que ele sinta orgulho por ser uma pessoa que faz alguma coisa que contribui para uma sociedade melhor. Eu quero que ele queira entrar na universidade, eu quero que ele queira... São exemplos, né? O que a pessoa sente? Talvez ela sinta aquela criança talvez sinta que aquilo ali é normal, que você ter aquela vida de só ficar na rua, ela sente normal, ela sente que aquilo ali é reservado para ela, é o destino que todo mundo que ela conhece vive, então ela sente normal com aquilo. O que ela vai passar a sentir depois do seu projeto? Ela vai sentir que ela pode sonhar outras coisas, ela vai sentir que ela pode pensar em ter outra realidade, ela vai sentir que ela é capaz de decidir pelo seu próprio futuro, que ela quer, que ela pode estabelecer suas próprias metas e ir atrás, que não tem alguma coisa que não é para ela, se ela se esforçar, ela pode buscar algo, por exemplo. E o que ela faz? Ah, antes ela ficava na rua, não estudava, andava, talvez já estava se envolvendo com drogas, essas coisas. O que ela vai passar a fazer? Ah, vai começar a se esforçar, a estudar mais, vai começar a buscar conhecer, ler livros, vai começar a desenhar suas metas, planejar o seu futuro, por exemplo. Então, isso aqui é um exemplo, assim, para ficar mais concreto, né? Então, às vezes você pensa assim, ah, eu quero fazer um projeto de pré-vestibular, mas será que alguém vai querer realmente ir para o pré-vestibular? Se você começa a ver o seu público desse jeito, o que aquela pessoa quer, talvez aquelas pessoas ainda não estão querendo fazer um curso para entrar na universidade. Talvez o que elas estão querendo é outra coisa. Então, antes de você chegar e oferecer o seu projeto para elas entrarem para cursinho pré-vestibular, você vai ter que oferecer outras coisas até elas quererem esse objetivo, até elas acharem que aquilo é para elas. Talvez elas achem que aquilo é para outras pessoas de outras classes, não para elas. Não sei.
Então, esse mapa ele vai ajudar assim as pessoas a pensarem em formas de chegar em cada público. Novamente, é uma ferramenta que talvez não vai ser adequada para todo o projeto, mas ela pode ser adequada em alguma parte do projeto, para você pensar nesses outros fatores também, porque às vezes você fala de projeto, fica uma coisa muito abstrata. Os projetos, eles são para pessoas, eles envolvem pessoas. Então, a vontade das pessoas, o sentimento das pessoas influencia diretamente nas ações delas, né? E os projetos normalmente vêm para trazer essa transformação, esse impacto nas ações. Se você quer que a pessoa pare de jogar lixo, por exemplo, você vai ter que mudar a forma como o que ela quer, o que ela sente, o que ela pensa. Tem que ter um trabalho em cima disso. Então, acho que esse Canvas ele ajuda a levar o pensamento para esse lado, né? Para o indivíduo, para as pessoas, que também é importante, também pode ser utilizado na comunicação e para cada público. No caso, exemplo que eu dei foi para um público, que seria a pessoa que iria participar do projeto. Você pode fazer um outro, por exemplo, para um jovem que vai ser voluntário, jovem universitário, que vai dar aulas nesse projeto. Aí você vai pensar, talvez, o que ele quer? Talvez esse jovem queira horas complementares. Depois do meu projeto, o que ele vai querer? Nossa, ele vai querer ver o desenvolvimento de cada jovem, ele vai querer ver aqueles jovens tendo uma profissão, saindo, mudando o seu destino, por exemplo. O que ele sente? Talvez ele não sinta muita coisa, ou talvez ele sente vontade de ajudar, ele sente que talvez ele possa ajudar. O que eu quero que ele sinta? Nossa, eu quero que ele sinta que ele é importante no nosso projeto, que o trabalho dele é reconhecido, eu quero que ele sinta que faz diferença o que ele faz aqui. E o que ele faz? Ele vai lá participar do projeto, preparar a aula dele. O que eu quero que depois do projeto ele faça? Eu quero que ele faça isso com paixão. Eu quero que ele prepare a melhor aula que ele poderia. Eu quero que ele pesquise sobre o tema. Eu quero que ele pense em formas mais criativas e envolventes de levar os temas, por exemplo. Então, esse foi um exemplo que eu fiz aqui, assim, rapidamente, né? Esse Canvas aplicado para o público que vai receber o projeto, para o público dos voluntários, e você pode utilizar isso no planejamento de comunicação também para várias coisas. Então, acho que eu já falei tudo, acho que é isso. Se alguém tiver uma dúvida, talvez se eu não tiver conseguido entender, eu acho que só perguntando, mas basicamente a forma que eu explicaria esse Canvas é essa, e ele tem mais essa função. Tirar essa visão do projeto com aquela coisa, né, fria e talvez às vezes até analítica, e levar de uma forma analítica, mas o pensamento para o indivíduo. Porque ninguém faz um projeto sem envolver as pessoas, né? Então, o projeto pode estar milimetricamente planejado e da maneira adequada, envolvendo todos os fatores que não são humanos. Mas se não conseguir mexer bem com a parte humana, você não vai conseguir ter sucesso no seu projeto. Então, acho que esse Canvas, ele agrega nesse sentido. O passo 3 seria um pouquinho grande, por isso que eu estou fazendo essa divisão aqui com a Selena. Então, a Selena explicou até o Canvas da transformação, e a parte final da etapa 3 é justamente o plano de execução, digamos assim, o seu plano de ação. Então, como vocês, né, maravilhosamente viram nas últimas conferências com todos os outros palestrantes, vocês viram várias ferramentas, como as metas SMART, os 5 porquês, o mapa mental, o Canvas da transformação. O Peace Designer, ele dá várias ferramentas para que você consiga desenvolver a sua ideia de problema, a sua ideia de solução, e assim, de certa forma, criar, digamos assim, um projeto social, um projeto de impacto social. E aí, para a gente estar afunilando, digamos assim, para a gente estar, digamos assim, fazendo um acabamento desse projeto, é que a gente tem a última parte, que é o plano de ação. O plano de ação, na verdade, ele vai pegar todos os elementos que você já teve trabalhando e você vai tentar colocar ele de forma executável. Para explicar um pouquinho mais para vocês, eu vou mostrar alguns templates que a gente usou no último Peace Designer Online. O plano de ação, você vai pegar todos os elementos que são importantes do seu projeto, que você pensou de certa forma, que você já calculou, e ele vai tentar colocar de forma organizada. Primeiro, no plano de ação do Peace Designer, você precisa de um nome para o seu projeto. Certamente que você já deve ter pensado. Muito provavelmente é uma das coisas que muitas equipes já pensam no começo. E um propósito e impacto social do seu projeto. Novamente, você também já deve ter pensado nisso. O plano de ação, ele vai juntar tudo que você já pensou e vai tentar colocar de forma organizada.
Então, você colocou o nome do projeto, que você já deve ter, você colocou o impacto social que você quer com aquele projeto, que provavelmente você também já fez, e aí você começa a dividir as atividades por um cronograma, né? Ou seja, você coloca as atividades que são necessárias para que você realize o seu plano. Novamente, como você usou o mapa mental, como você usou as metas SMART, provavelmente você tem ideia do que você vai realizar. Você tem ideia das atividades que são necessárias para você alcançar aquilo. A gente tem vários projetos vencedores do Peace Designer e a grande maioria deles começa, por exemplo, com uma parte de pesquisa. A gente tem o exemplo do projeto vencedor do Peace Designer que trabalhava com a questão de arrecadação da transformação de óleo descartado, óleo de cozinha, em sabão. Foi o projeto lá que o Rungan deu exemplo ontem. Mas no caso desse projeto, né, que etapas, que atividades são necessárias para que eu consiga pegar esse óleo de cozinha descartado e transformar em sabão? Talvez quem sabe primeiro eu precise conhecer a vizinhança com quem eu quero trabalhar. Talvez eu precise estabelecer um contato com aquelas pessoas. Eu estou falando suposições. Mas todo o meu projeto ele tem pequenos detalhes, digamos assim, pequenos passos que você precisa dar. O Rungan também ontem falou do exemplo um exemplo lá do Rio de Janeiro, de despoluir as praias. Então, que passos são necessários? Que atividades, pequenas atividades são necessárias para que eu consiga fazer, por exemplo, esse projeto de despoluir alguma região de praia e tudo mais? Então, todas as atividades que vocês planejaram nas metas SMART, no Canvas da transformação, mesmo no mapa mental, eles têm pequenas atividades menores. E aí a gente tenta organizar essas atividades em datas, né? Então, quando que eu quero realizar aquilo? Talvez é só uma estimativa no começo, talvez você não tenha uma data certa, mas você coloca alguma data que você tem mais ou menos noção. Tal data, tal atividade. A próxima, talvez daqui 10 dias eu consiga fazer. Você tenta organizar todas as atividades necessárias que você precisa para fazer o seu projeto. Voltando àquele projeto do recolhimento do óleo, pode ser que a minha atividade principal primeiro foi estudar a minha vizinhança, foi estudar o pessoal que está ao meu redor. Eu quero fazer um projeto de pegar o óleo descartado de cozinha e transformar em sabão. Então, pode ser que a minha primeira atividade seja, quem sabe, entender a minha vizinhança, entender a comunidade que está ao meu redor. Será que eles usam óleo mesmo? Pode ser que esteja num lugar que as pessoas não usem óleo, então meu projeto não vai ter sentido. Então, eu tento pesquisar um pouquinho do meu público. Uma vez que eu pesquisei, que eu entendi as demandas da população, então eu posso passar para a próxima atividade. Eu estabeleci uma data para fazer essa atividade de pesquisa e coloco uma próxima atividade. Então, depois que eu entendi a minha comunidade, eu posso agora começar a entender quem que pode recolher esse óleo, quem que pode me ajudar a recolher esse óleo, quem que pode me ajudar a transformar esse óleo em sabão. E aí eu posso colocar, por exemplo, procurar parcerias no bairro. Talvez tenham donas de casa que elas já têm costume de transformar óleo em sabão. Eu poderia muito bem conseguir essas parcerias. Então, a minha próxima atividade pode ser parcerias para transformar o óleo de cozinha que eu peguei em sabão. Depois que eu fiz essa atividade, eu coloquei uma data mais ou menos estimada aqui no meu plano de atividade. Qual a próxima atividade? Bom, eu pesquisei, eu recolhi o óleo, eu peguei também, consegui as parcerias. Talvez eu precise agora expandir meu projeto. Eu não sei, na verdade, estou dando só exemplos, mas cada atividade, cada projeto que você pensar, ele tem etapas, ele tem passos. É como se você estivesse admirando uma escada e para que você chegue até o final da escada, você precisa passar passo por passo. E para isso é muito importante que você tenha ideia de datas, você coloque datas. Eu sei que, na verdade, algumas vezes a gente acaba se perdendo com as datas, só que é muito importante a gente ter noção delas, pelo menos eu estimar alguma coisa. Bom, a próxima parte do plano de ação, que o Peace Design ele também apresenta para a gente, é uma parte de promoção. Então, para quem que eu posso divulgar esse meu projeto? Não adianta ter um projeto se eu não consigo trazer as pessoas, né? A Selena falou um pouquinho sobre o indivíduo, sobre a transformação que existe do ponto de vista do indivíduo. Mas se eu não tenho, na verdade, as pessoas, né, então talvez meu projeto não acaba tendo o resultado que eu queria. Então, a gente pega aqui esse plano de promoção, seria como eu posso divulgar para as pessoas o meu projeto. Vamos voltar um pouquinho para o caso do projeto de recolhimento de óleo. Então, imagina que eu tivesse nesse projeto de recolher óleo para transformar em sabão. Mas imagina que ninguém sabe que eu estou recolhendo óleo.
para transformar em sabão. Se ninguém souber, ninguém vai guardar o óleo. Se ninguém guardar o óleo, eu não vou ter o que recolher. Se eu não tenho o que recolher, eu não vou ter como produzir o sabão. Logo, meu projeto não foi para frente. Então, eu preciso o quê? Eu tenho um alvo, as pessoas que descartam óleo. Eu quero alcançá-las de algum jeito. Como eu posso alcançá-las? Talvez se eu visitasse de casa em casa para avisar que eu estou começando um projeto de recolher óleo. Talvez se eu tenho assim, contato com alguma rádio do bairro, talvez com algum lugar que tem muitas pessoas, por exemplo, um supermercado, eu poderia colocar um cartaz. O mais importante é que se você tem um projeto que quer chegar nas pessoas, você precisa mostrar esse projeto para as pessoas. Principalmente para as pessoas que você quer atingir, que você quer trabalhar, quanto aquelas pessoas que também estão ao redor. Porque além da comunidade, pode ser que eu tenha outras pessoas que eu quero atingir, outras pessoas que estão interessadas. Talvez tenha algum político que queira fazer uma parceria com o meu projeto. Talvez tenha alguma emissora de televisão, algum tipo de jornal local que também acaba se interessando. Então, como eu vou chegar nessas pessoas? Bom, essa é a parte de promoção. Eu coloco um alvo e como eu posso chegar nessas pessoas. Por isso que é muito importante, né? Eu também ter pensado já nas minhas atividades, como eu falei anteriormente. E aí eu consigo planejar como chegar nas pessoas. Bom, outra coisa importante é que nada do que, na verdade, assim, quase tudo que a gente faz tem um custo. Mais ou menos tudo que você consome, tudo que você está utilizando para sua vivência, vai ter um valor. Então, estabelecendo um projeto, você vai ter custos. Então, um pouquinho fugir dessa realidade que não vai ter nada, que eu vou ter que pagar. De alguma forma ou de outra, você vai ter algum tipo de gasto, percebendo ou não. E aí, no Peace Designer, ele tem o cuidado de você fazer uma espécie de orçamento. Um pequeno orçamento é bem simples, né? Mas que coisas são necessárias para que eu estabeleça meu projeto? Se a gente voltar um pouquinho lá para o caso do projeto do Rio de Janeiro, que eu comentei com vocês, que o Runga deu exemplo ontem, meu projeto do Rio de Janeiro tem a ver com recolher lixos em praias e tudo mais. Bom, se eu for recolher lixo, ou se eu for mobilizar um grupo de pessoas, se eu for convidar um grupo a comunidade para recolher lixo, bom, recolher por recolher é legal, mas será que eu não vou precisar, por exemplo, de sacos de lixo? Bom, talvez a prefeitura tenha sacos de lixo, tudo bem. Será que eu não vou precisar de luvas? Será que eu não vou precisar de algum material de higiene? Então, mesmo que pareça uma coisa simples, como fazer a limpeza de um local, de alguma forma ou de outra eu vou ter gastos, porque eu estou mobilizando pessoas para fazer uma atividade, um projeto social, então vai ter gastos. Se eu fosse pegar lá o exemplo desculpa, o exemplo de Sergipe, que é da nossa convidada Bruna Rijon, que também deve estar presente aqui no treinamento, o irmão dela também está. Mas se eu fosse pegar o exemplo do projeto de óleo, do pessoal de Sergipe. Então, pode parecer que não tem muito gasto, porque, bom, é só pegar o óleo das pessoas e transformar em sabão. Mas, bom, imagine que tem algum participante que não é daquele bairro que eles estão trabalhando, que tem que gastar condução. Imagine que talvez eu precise de mais algum material além do óleo para transformar em barra de sabão. Bom, isso aí depende de cada projeto, mas sempre tem algum pequeno custo que muitas vezes a gente não percebe, seja um transporte, mesmo uma alimentação, algum custo pequeno de material que você vai utilizar. Então é importante ter um orçamento para você estimar os valores. E a partir de orçamento, a gente sabe que tem projetos que gastam mais, tem projetos que gastam menos, mas é legal também ter um plano para você arrecadar fundos. Porque mesmo que no começo você tire o dinheiro lá do seu próprio bolso, você utilize recursos próprios do pessoal, mas é legal que você também tenha uma forma de arrecadar fundos para você continuar girando esse processo. Então, pensa, né? Se eu tenho um projeto de recolher óleo descartado em um bairro, bom, será que também eu não poderia tentar, por exemplo, conseguir recursos com as pessoas? Talvez eu poderia vender as barras de sabão que eu consegui fazer com óleo. Talvez eu possa vender barras de sabão ecológica e utilizar esse dinheiro das barras de sabão. Eu peguei meu óleo, recolhi o óleo, transformei em sabão. Talvez eu possa vender o sabão, transformar o sabão em recursos financeiros. É uma opção. Talvez eu possa pedir uma doação, quem sabe para as pessoas que não têm óleo, as pessoas que querem ajudar. Então, independente da forma como você escolher, é sempre legal ter um plano de arrecadação de fundos, seja através de doações, seja através de vendas ou através de alguma outra metodologia, talvez propagandas. Independente disso, é legal você ter um plano para arrecadar fundos para fazer seu projeto continuar girando. E aí a gente tem a parte também da equipe, porque nenhum projeto, na verdade, vamos assim, não é que nenhum projeto vai tocar sozinho, mas muitas vezes, digo assim, na maioria das vezes é difícil
É difícil conduzir um projeto sozinho. Muitas vezes você acaba envolvendo outras pessoas que são parte da sua equipe. E é legal você definir funções. Definir funções é interessante porque aí você, mais ou menos, aproximadamente, você sabe o que cada pessoa tem que fazer. Então você consegue, na verdade, dialogar com a pessoa porque ela sabe que é responsabilidade dela. Então não fica aquela situação em que ninguém sabe que é responsabilidade de ninguém e no final ninguém fez. É legal você conseguir distribuir funções e utilizar isso para conduzir seu projeto. Se seu projeto tem busca de impacto social, é legal que vocês estão lutando por uma causa em comum, né? Não é você querendo ganhar dinheiro ou aquela pessoa querendo ganhar dinheiro, mas você tem uma causa comum e essa causa comum é o quê? Trazer impacto social, poder melhorar a comunidade, viver pelo bem dos outros. Então, se você está nesse ambiente, é legal que você consiga também criar uma harmonia no seu grupo, distribuindo funções. Bom, pessoal, eu só estou basicamente explicando esse aqui o plano de ação. O plano de ação, igual eu falei para vocês, é simplesmente você resumir tudo que você já pensou até agora. Eu pensei no Canvas da transformação, pensei no indivíduo, eu pensei no mapa mental, um monte de ideias, atividades que eu tenho que fazer, eu pensei nas metas SMART, como eu quero alcançar, eu quero ser específico, eu quero um objetivo mensurável, eu pensei nos 5 porquês para achar a raiz do meu problema, e no final, digamos assim, lá perto do final do Peace Design, a gente está lembrando, a gente está no finalzinho do passo 3, eu uso o plano de ação para juntar tudo o que eu pensei até agora. E aí eu tenho uma dimensão do que eu quero. A gente criou esse template aqui para o... Na verdade, existe um outro modelo, talvez vocês que acessaram o Drive vejam um outro modelinho também, mas é basicamente a mesma coisa, a gente só deixou mais visual aqui para o Peace Designer Online. E é bem legal de seguir mais ou menos essas orientações que tem aqui. O passo 4 significa você criar um material de apresentação, você criar alguma coisa para mostrar, digamos assim, um folder, um flyer, criar uma apresentação para você mostrar para as pessoas o seu projeto, né? Então, no Peace Designer presencial, a gente faz isso em cartazes, a gente tem cartolinas, a gente tem folhas bem grandes e que a gente coloca os principais elementos do meu projeto. E aí eu exibo para as pessoas. Então, na verdade, assim, na teoria, o Peace Designer é uma coisa e o Synergy é outra. Eles têm conceitos diferentes, funcionamentos diferentes. Então, o Peace Designer, ele tem uma parte final de apresentação originalmente. O passo 4 é um passo que o pessoal junta tudo que eles fizeram, o plano de ação, o Canvas de transformação e tudo mais, e cria um material, cria, digamos assim, uma cartolina onde ele coloca todos os pontos que ele consiga estar explicando para outras pessoas do projeto dele. É uma parte mais visual, mas também é muito importante. A gente faz em cartolina, mas pode fazer também com PowerPoint, com apresentação, outras metodologias também, que foi justamente o que a gente utilizou, no Peace Designer Online. Quem participou com a gente no Peace Designer Online viu que a gente, na verdade, não falou muito do passo 4, porque, na verdade, a nossa intenção no Peace Designer Online, como a gente tinha o Peace Designer e o Synergy, a gente quis juntar. Então, a gente pegou a introdução do Synergy, que é quase a mesma coisa que o passo 4, e juntou aqui com essa etapa de apresentação. Então, no final, na verdade, lá na última conferência do Peace Designer, que a gente fez em maio, você pode perceber que a gente também falou de criar uma apresentação, no caso era em PowerPoint. Nessa apresentação, nesse cartaz, ou se for online também no PowerPoint que você fizer, é muito legal que você coloque os principais aspectos do seu projeto, como o problema que você quer resolver e a solução. E aí você coloca mais elementos, sempre tomando cuidado para ficar uma coisa inteligível para as pessoas. Tomando cuidado para que as pessoas possam entender aquilo que você quer explicar. Então, você precisa ter um material interessante, legal, que contenha informação, mas que não seja demais. Então, quando você for fazer seu material de apresentação, não quer dizer que você tem que colocar o mapa mental, que você tem que colocar as metas SMART, não quer dizer isso. Foram ferramentas que você trabalhou e que você utilizou para achar, digamos assim, como alcançar o seu objetivo. Mas não necessariamente no cartaz, no PowerPoint, você tem que colocar tudo. Você precisa, na verdade, colocar o básico do seu projeto para as pessoas entenderem. O problema e a solução e outros elementos. Aqui, a conferência do Peace Design, ele até cita, né? Você pode colocar, por exemplo, os recursos necessários, como aquelas partes como dinheiro, pessoas. Na verdade, digamos assim, o que ele está falando aqui é o plano de ação. Você pode colocar o plano de ação, por exemplo, pode pôr a sua parte de orçamento,
pode pôr suas atividades. Atividades é bem legal porque, digamos assim, é o core, é a essência do projeto ter as atividades. Mas você procura nos elementos que você já fez aquilo que é mais importante. Então você faz uma apresentação com um problema, com a solução e com outras coisas que você já fez e que achou legal. Pode ser um plano de ação, pode ser, muito bem. Pode ser uma meta smart que você achou que ficou muito boa, também pode ser. Mas é legal que você consiga fazer esse equilíbrio. Ter informação, mas não ser em excesso, não ser informação demais, que aí vai atrapalhar as pessoas que vão estar recebendo o seu conteúdo, porque no final você apresenta. Então, a quarta etapa do Piece Design, o pessoal fez os materiais de apresentação, e aí eles têm que apresentar para todo mundo. Eles apresentam para o pessoal esse material. Desculpa. Eles apresentam esse material para todo mundo, e aí eles chegam nos projetos vencedores, entendeu? Então, a ideia do Piece Design é assim, ele começa com um problema, e ele vai terminar nesse material de apresentação. Ele termina um ciclo. E as pessoas apresentam para, digamos assim, para os outros participantes. E depois tem o synergy, né, na verdade, né? Então tem uma conexão entre eles, mas não são a mesma coisa. A quarta etapa do Piece Design é uma coisa, você fechou o seu ciclo de criação de projeto, você fechou o ciclo do projeto, ele tá pronto ali, você apresenta para os demais. E aí a gente vê quem tem o melhor projeto das equipes. Bom, pessoal, da parte aqui do etapa 4 do Piece Design é basicamente isso. Eu agradeço aí a paciência de vocês. Muito obrigado. Eu vou falar um pouco sobre, eu vou falar um pouco sobre como foi planejar, né, desde lá do início. Penso que o ponto mais importante é você ter pessoas mais inteligentes que você trabalhando junto. Por isso que eu acho bom, né, que tem bastante jovens, são todos inteligentes, então dá pra gente montar um bom time. Eu vou compartilhar minha tela, que eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês. Aqui, deixa eu mudar aqui. Então, eu vou só mostrar dessa forma, né, que vai ficar um pouco mais fácil para mim, passando de um para o outro. Então, esse aqui foi o planejamento que a gente fez lá no início, né? Então, antes da gente começar o Piece Designer, então, eu fiz esse planejamento. Uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, esse daqui. Em relação à maneira como a gente organizou, né, o Piece Designer, principalmente ali quando eu estava ali no início, né, sobre por que a gente vai fazer esse seminário, né? Na verdade, as pessoas que foram staff, né, eu até tinha comentado na época, né, no início, tipo, eu não queria fazer, né, mas é claro, depois conversando com os staffs e tudo mais, eu vi que era realmente, dava para fazer ele, né. E uma coisa que claro, esse que foi, eu tinha pegado de alguns livros, né, que eu estava lendo também, eu vi que é uma forma de você poder meio que definir, né, mais ou menos como você quer realizar aquilo lá, né. Que são 3 coisas que eu acho que é bom você tentar definir desde o início, que é por que você está realizando aquilo, como você quer realizar aquilo e o que você vai fazer, então, para atingir o seu como, para cumprir o seu porquê. Então, no início, né, eu tentei estabelecer, então, esses são os porquê, né, da gente realizar esse encontro. Claro, não vou dizer que todos, né, a gente conseguiu realizar, mas você definir esses pontos, ele é importante principalmente na questão de você conseguir montar a equipe, ou para você poder motivar pessoas. Então, esse aqui então, foi os 3 porquê do lado do início lá, que por que a gente quer realizar, né? Então, dar alegria à verdadeira mãe através das atividades dos jovens nesse período. Então, sempre quando a gente fazia algum tipo de reunião, né, eu tentava lembrar, né, desse que era um dos porquê, né, da gente estar realizando esse seminário. E esse, eu acho, principalmente para os membros, né, isso acaba sendo uma motivação para querer ajudar ou para poder participar, né, dessa atividade. Um segundo, para que os projetos eles possam se tornar futuras atividades nos estados e nos países. Então, esse foi um segundo ponto, né? Então, claro, para que possam se tornar atividades, né? Porque muitos estados, muitos países não tinham muitas atividades. Então, esse foi um ponto. E um outro ponto era para que os jovens estão em casa e, claro, eles necessitam de poder receber amor para poder fazer alguma atividade. Então, esses são os porquê, né, que a gente queria realizar esse evento. Então, agora, como alcançar isso daqui, né? Então, como que a gente podia dar alegria para a verdadeira mãe? Então, sim, reaproximando os membros que estavam afastados, grande número de jovens participando para cumprir essa meta, para poder, então, cumprir isso, né? Então, para que bastante pessoas pudessem participar, então, a gente tinha que fazer um marketing forte, então, a gente investiu na parte de marketing.
claro, para que bastante jovens pudessem participar, então, claro, através do marketing e também estabelecendo metas, né, para os líderes nacionais e estaduais. Então, isso aqui é para poder atingir bastante pessoas. Em relação àquele outro porquê, né? Então, os projetos poderiam se tornar atividades futuras, né? Então, o que a gente viu que era importante, então, que os próprios líderes nacionais ou líderes estaduais, eles estivessem envolvidos, né, junto com os projetos do seu estado ou do seu país. Então, quando a gente for organizar as equipes, né, a gente buscou organizar dessa forma. Então, focalizar em equipes pequenas e projetos que possam ser realizados, né, com o apoio da igreja ou do estado ou do país. Da mesma forma, então, para poder alegrar os jovens receber amor, então sim, através de dar amor para os participantes, através de uma programação animada e tendo oportunidade para poder dar palavra, dar algo, né? Então, esse daqui eu acho importante, né? Porque principalmente, eu acho uma das razões para que mais pessoas pudessem principalmente ajudar, né? Poder dar certo esse projeto, eu acho que esse foi um ponto interessante, né? Que eu acho que é essencial, na verdade. Ok, então vou só passar rapidamente então esse planejamento como que foi, né? Então, esse aqui foi a visão geral, né, que a gente decidiu então para poder começar o projeto, que são aquela primeira frase que você responde aquelas 5 perguntas, né? O que, quando, como, aonde e por quê, né? Eu penso que esses são pontos que vocês têm que poder definir, né? Porque principalmente se você não conseguiu definir isso, é difícil você começar, na verdade, a fazer aquele planejamento um pouco mais organizacional, sistemático, né? Então você tem que saber, o que você quer fazer, né? Quando você quer fazer, aonde você quer fazer, por que você quer fazer e o que você vai fazer. Então você tem que poder responder essas perguntas. Então isso seria essa visão geral, né? Porque depois você faz isso, se uma outra pessoa entendeu essa sua ideia, então ela consegue trabalhar em cima da sua ideia. Mas se você não conseguiu definir esses pontos, é difícil uma pessoa poder trabalhar até mesmo em cima dessas ideias, né? Então, esse aqui, então, esse aqui é o básico também. Então, esse aqui foi o organograma, né, que a gente fez. Eu penso, a importância de você escrever um organograma para você poder realizar um evento é principalmente nessa questão de você poder dividir um pouco as atividades. Porque quando você define, né, o organograma, e sim, você faz bastante reuniões com as equipes, então acontece aquilo que a gente tinha conversado ontem, que as equipes elas começam a funcionar mesmo sem você ter que ficar falando toda hora, né? Então sim, eles dão relatório e tudo mais, mas então cada parte, né, então era responsável por alguma coisa e começou então a fazer atividade em cima disso. Esse que foi o organograma. Eu penso que o organograma para poder fazer funcionar o Synergy, né? O organograma, para poder funcionar o Synergy, eu acredito que precisa dessas funções aqui, né? Principalmente marketing e produção, um grupo responsável pela mobilização, dentro do marketing, então, uma equipe para design e uma equipe para mídia, daí dentro da parte de eventos, né? Então, as pessoas que vão ser responsáveis pela tradução, os palestrantes, os monitores, a parte técnica, né, para poder funcionar, e claro, tem a parte da administração, que é o financeiro, e a questão do registro. Na verdade, essa parte aqui eu não coloquei muito aqui, né, mas eu penso, pelo menos dessa vez do que a gente realizou o Peace Designer, talvez uma das partes que mais teve trabalho foi a parte da administração, principalmente por causa que, para poder organizar essa atividade, a gente teve que mandar muito e-mail, fazer grupo de WhatsApp, e como é uma coisa online, então, claro, quem participou talvez viu, né, mas depois das conferências, né, então, principalmente a parte do Martin, né, ele fazia vídeos, né, novamente explicando de uma forma bem mais resumida, né, o que aconteceu, mas explicando sobre a tarefa que a pessoa tem que preparar para a próxima semana. Então, essa parte quem faz é a parte da administração, né, então, penso que essa parte aqui ela é muito importante para que possa funcionar bem. Então, esse aqui era a nossa timeline, né? Eu penso que quando vocês forem realizar também, é necessário vocês fazerem uma timeline, que tem que ter aqui preparação, quando você vai começar a preparar, quando vai começar, né, as atividades, tem que estar delimitado isso, então daí sim os eventos. Aqui. Esse daqui é uma linha de processo, né, que a gente fez, eu vou admitir para vocês, ele não funcionou tão bem como está aqui, mas eu penso que é mais ou menos o processo que tem que acontecer para a realização do evento, que é
Primeiro você forma, então, a equipe que você vai trabalhar. Segundo passo, toda equipe, né, então, estuda o manual do Piece Designer, ou pode ser, então, participa, né, de um seminário de treinamento de staff para Piece Designer, então todo mundo entende, né, como funciona. Daí sim a gente cria, né, o plano geral, como a gente vai fazer, revisão do plano, né, porque sempre acontece mudança, né, principalmente como no nosso caso, né, a gente tinha experiência em realizar o Piece Designer presencial, mas online não, então tinha muita coisa que a gente foi ter que adaptar. Então, daí sim, a gente começou a fazer mais essa aqui é a última reunião, né, reunião do início para começar as atividades. Então, começa então a parte das inscrições, do marketing, conexão com outros líderes interno e externo para a parte da mobilização, término das inscrições, preparação final, né, que seria aquela um dia antes do evento, e daí sim as oficinas, a primeira parte, a segunda parte, a última parte, e daí o Synergy, e no final daí os vencedores. Então, esse é um processo. Esse aqui também ele faz parte, né, da parte da preparação, então o que tem que ser feito. A parte da divulgação, né, então como que a gente ia trabalhar. Então, claro, em relação à data, em que local que a gente ia fazer essa divulgação, o material necessário, a maneira, né, que a gente ia fazer a divulgação e quem ia participar, né, para realizar essa divulgação. Essa aqui é parte também importante. Para que pudesse funcionar bem, né, na verdade, a gente fez esse aqui seria o local onde a gente tem as regras, né, então, em relação às horas complementares que a gente ia dar, em relação à premiação, aos critérios de participação, a separação das equipes. Na verdade, são as regras principais para funcionar o evento. Eu posso dizer que a gente tem até um melhor que foi feito, né? Então, o Martin fez um edital, né? E naquele edital que ele fez, ele coloca, então, todas as regras lá. Eu pensei, depois eu vou pedir para vocês, né, a gente compartilhar também esse edital, eu acho que está no Drive, né, que depois a gente vai compartilhar com vocês. Esse edital, eu acho que ele é de extrema importância, porque baseado nesse edital você consegue mais ou menos estabelecer regras para outros programas também, né? Então, a gente tem isso daqui. Daqui, então, tem, depois que tem essa parte que vamos dizer é mais organizacional, então a gente fala, então, cada dia. Então, no primeiro dia vai ter aquecimento, então, o que tem que preparar, né? Quem tem que preparar isso? Então, a gente busca, então, vai definindo com mais detalhe. Aquecimento, primeira etapa, segunda etapa, terceira e quarta etapa, e o Synergy Online. Então, esse aqui mais ou menos como que ia ser cada dia, que é a programação. Eu penso que é sempre bom, né, fazer um orçamento. Eu sei que nem sempre, né, funciona as coisas exatamente como a gente programou, né, mas é sempre bom fazer um orçamento para mais ou menos ter ideia, né, de quanto vai gastar. Normalmente, sempre quando a gente faz um orçamento, né, a gente sempre tem que colocar como 5 ou 10%, né, que a gente vai gastar mais, né, então isso sempre acontece. Então, observações em relação aos materiais que a gente ia utilizar. Okay. Então, esse aqui foi o planejamento que a gente fez, né? Aqui tem algumas fotos do final, mas esse aqui, na verdade, ele é basicamente o planejamento. Esse aqui eu não vou mostrar tudo para vocês, né? Mas esse daqui, então, foi o resultado, né? Depois que a gente fez, né, o evento, então esse aqui é o relatório detalhado. Depois eu sei que vocês também olhassem, né? Que esse aqui, então, aquele foi como a gente planejou fazer. Isso aqui, então, o que aconteceu daquele planejamento. Então, nesse relatório detalhado, a gente buscou detalhar todos esses pontos, né? Então, como aconteceu, tudo mais, cada dia, do material que a gente falou que a gente ia preparar, né? O tanto, né, que a gente realmente conseguiu preparar, né, em cima disso, os certificados que a gente pôde distribuir e o que a gente realmente acabou gastando, né, para a realização do evento. Isso aqui também penso importante, ele vai compartilhar com vocês. E um último que eu queria mostrar para vocês em relação à organização é esse daqui. Então, esse aqui é o timeline. Claro, eu penso que cada pessoa tem uma forma de trabalhar diferente, né? Então, eu sei que nem todo mundo se adapta, né, facilmente à questão do timeline. Eu posso falar aqui que o Emanuel, né, ele estava comigo lá na República Dominicana, né, a gente tentou estabelecer lá um timeline para os eventos que a gente realizou lá na República Dominicana, a gente acabou não dando muito certo, né, por causa que sim, você tem que fazer com que todo mundo abraça essa ideia. Mas eu acho que na posição de líder, né, por exemplo, nessa situação que eu tinha que organizar, né, então, o Piece Designer, então sim, eu tinha que fazer uma timeline para mim, porque senão eu mesmo vou acabar não conseguindo lembrar de tudo que tem que fazer, porque você esquece, né? Eu acho que ninguém tem uma memória tão boa assim que lembre de tudo que tem que fazer. Mas então, no timeline, você tem que tentar colocar o máximo de tarefa que você pensa que é importante.
Na verdade, claro, o mais interessante seria que cada pessoa, né, ou cada departamento escrevesse sua própria timeline, mas muitas vezes se acho que cada departamento não tiver também tanta experiência em relação a isso, vai ser difícil para eles fazer também. Eu acho que pelo menos para o seu controle, né, eu acho importante ter essa timeline. Então, de forma geral, né, a nossa timeline ela aconteceu praticamente tudo certinho, né? Só talvez alguns pontos só que a gente não conseguiu terminar, né? A tempo do final do mês de maio, né? Mas eu acho que depois todas elas foram completas no próximo mês, que é o de junho. Depois eu vou compartilhar isso aqui também com vocês, né? Eu penso que quando vocês forem planejar, né, o evento de vocês, eu acho que é interessante, né, vocês também dar uma olhada nessa timeline para ver algumas tarefas que você pode acabar esquecendo, né, por ser a primeira vez. Eu não acho que tudo que está aqui, né, você precisa utilizar para a realização do seu evento, mas isso aqui é apenas uma forma, né, de você poder organizar um pouco melhor. Então, ok. A parte que eu queria mostrar para vocês era essa. Peço desculpa, eu acredito que eu falei muito rápido, né? Eu esqueci de lembrar que tem que falar devagar. Então, eu penso que, acho que por participar principalmente dessa vez da organização online, né? Eu acho que eu senti bastante esse ponto, né? Que realmente você precisa ter uma boa equipe, uma equipe bastante unida com você, né? Então, acho que reuniões, isso é essencial. Igual talvez até o pessoal achou um pouco meio chato, né? Mas normalmente a gente fazia, acho, no mínimo 2 reuniões por semana, ou 3, chegou 3 reuniões por semana antes do evento. Na verdade, do grupo de staff full-time do ASP, a gente faz reunião todos os dias, né? De manhã. E quando a gente foi realizar aí o Peace Designer, então acabava o evento, depois de uma hora a gente se reunia, né? Então, tanto para poder avaliar o evento e ver os pontos que pode melhorar. Porque se você não faz a reunião após o evento, tem bastante coisa que você esquece, você acaba repetindo o erro. Eu lembro que no primeiro dia, né, que a gente... O primeiro dia do Peace Designer, talvez quem participou lembra, né? A gente acabou cometendo alguns erros, né? Claro, quem percebe mais é quem organiza o evento. Acho que a gente acha que deu tudo errado. Já no segundo dia, todos os pontos que a gente viu que a gente tinha errado, a gente conseguiu acertar. E no segundo dia, tipo, a gente tem que, quando a gente faz a avaliação, né, a gente sempre tem que falar ponto positivo e ponto negativo. E a gente quase não tinha ponto negativo no segundo dia. Então, eu vejo que você fazer aquela avaliação para uma próxima, isso dá muito certo, né? Então, deu muito certo já no segundo dia. E no terceiro dia, então, a gente já tipo, foi bem tranquilo, né? Vamos dizer assim, já não tinha quase nem nervosismo mais, né? Então, acho que é isso que eu posso falar em relação à organização. Muito obrigado. A primeira pergunta é da Sonja. Ela falou assim que o professor dela ensinou uma forma diferente de usar o mapa mental para organizar o projeto de uma forma mais sistemática, sem desenhos. Então, de uma forma para estruturar as ideias e cronograma das entregas. Então, a pergunta dela foi a seguinte: essa forma de utilização que comentar agora seria possível utilizar na oficina do Peace Designer? Como se fosse uma junção das duas ferramentas, um mapa mental e um problema no centro das metas SMART. Então, ela quer basicamente perguntar, né, se seria possível, na hora de executar o mapa mental, fazer uma junção do mapa mental e das metas SMART. Bom, na minha faculdade eu também aprendi uma outra forma de mapa mental, que é, assim, basicamente tópicos, né? Isso leva a isso, que leva aquilo, que leva aquilo, sem nenhum desenho. Eu gosto muito dessa metodologia, acho que é muito clara. Mas o objetivo daquele mapa mental ali é o ganho no visual. Então, nesse sentido, essa que é a visão deles do porquê que ele é interessante, entende? Porque ali tem os desenhos. Então, eu gosto desse mapa que você está falando, eu acho que ele é ótimo, mas não necessariamente vai ser bom para todo mundo. Tem algumas pessoas que funcionam mais, né, com essa forma visual. Então, acho que o objetivo que eles tiveram quando planejaram era justamente atender aos dois tipos de funcionamento. Aquela pessoa que é mais visual, que precisa ver ali os desenhos, as coisas como um todo, e quem vai querer a tabela. Então, eu entendo assim, pelo menos, né? Não que não dê para adaptar. Mas a forma como colocaram o mapa mental no nosso manual foi esse.
Uhum. E ele funciona como um brainstorm também, né? Então tem algumas pessoas que visualmente faz muita diferença para elas, né? Talvez não para você, não para mim, mas para algumas pessoas eu acho que sim. Então, só então completando o que a Selena já falou, né? Na verdade, a ideia é exatamente essa, que a maneira do mapa mental visual é que a gente imagina que é o método que pega mais, vamos dizer, de forma geral, o público jovem e universitário. A gente pensa que é o mapa mental. Mas é claro, sei lá, dependendo do seu público, Sunja, se você vê que, eu acho que é um público que não se adapta ao mapa mental, tem outro método, pode usar também. Por exemplo, eu lembro que se você olhar no manual, né, do Peace Designer, tem lá um brainstorm, né, como igual a Selena falou, que ela tem cheiro, né, cheiro, paladar, tato, que você pega post-it e fica colando, né, meio para você ficar fazendo brainstorm para ficar juntando as ideias. Então, só que claro, aquilo lá, se você vê, é mais para criança mesmo, sei lá, tipo, a criança não tem nenhuma ideia, para você estimular ela a fazer ideia, usa aquilo lá. A gente pegou o mapa mental visual, porque sim, esse a gente pensa que eu pego o público que a gente quer se adapta melhor a essa ideia. Tremendo, tremendo. É isso. Te mando lo que le escribí a Esperanza recién. Obrigada. Ahora, Basicamente, mapa mental é visual mesmo, sabe? Aquela série CSI que sempre tem um detetive com a parede assim, cheia de fotos e fios ligando as coisas. É basicamente para você conseguir olhar aquilo e pensar, né, sobre o seu projeto de uma forma diferente do que a abordagem já colocada. Então, agora a próxima pergunta, acho que é mais para o Samuel. A Camila perguntou assim sobre o material do Peace Designer, né? Se ele pode ser utilizado para desenvolver projetos de maneira paralela ao evento. No caso, fora do evento, do Peace Designer. Peraí, deixa eu achar aqui. Pode ser utilizado para... Sim, no caso, fora do evento. Para fazer... Deixa eu ver se eu só entendi a pergunta, né? Seria utilizar as conferências do Peace Designer para realizar algum outro tipo de educação, seria, né? Eu acredito. Penso que problema realmente não tem. Foi o que eu compreendi. Camila, se você puder esclarecer. Oi, boa noite. Ela colocou exatamente. Boa noite. No caso, por exemplo, a gente aqui no estado, a gente poderia desenvolver algum projeto, algum projeto, só que não realizando seminário, com um grupo de jovens ou com alguma galera, assim. Sim, não, perfeito. Na verdade, a ideia do Peace Designer, né? Sim, claro, tem essa que a gente está tentando fazer a nível nacional, sei lá, a nível continental, mas sim, eu penso que dá para a gente fazer a nível da igreja ou com menos pessoas. Eu vejo os exemplos, principalmente, que estão utilizando nos Estados Unidos e na Coreia, né? Eles fazem, tipo, em comunidades bem menores, né? E sim, você pode adaptar ele ao seu público, sem problema nenhum. Certo, obrigada. Obrigado. Agora, aproveitando também que você que é professora, né, Camila? Eu estava conversando com o Manuel Dantas, né, que ele também é professor, daí ele comentou, né, a gente estava conversando sobre o projeto do Synergy, do Peace Designer, daí sim, ele escutando e falou, então eu quero adaptar para fazer lá na escola, que a gente tem um projeto, a gente tem uma ideia semelhante, mas como eu vi a organização do Peace Design, como tem um formato bom, eu quero utilizar esse. Então sim, você pode adaptar ele para uma outra realidade também. Certo, obrigada. Então, você adaptar o Peace Designer, na verdade, não deixa de ser Peace Designer, né? Então, essa é uma das coisas legais, porque é uma coisa bem flexível. Você pode adaptar para fazer um encontro de 4 dias, você pode adaptar para fazer em um encontro só. Continua sendo Peace Designer, né? Porque se mantém a essência, as etapas do processo. Então, continua sendo Peace Designer. Agora, a próxima pergunta é da Aileen, que ela perguntou assim: então, na organização esquemática que a Selena apresentou, a ideia é ordenar apenas os conceitos mais importantes e específicos do nosso projeto, ou todos os conceitos do mais geral ao específico? Bom, pelo que eu entendi, ela está falando do mapa mental, né? A ideia de ordenar apenas... pode ser. Bom, sim, né? Eu também entendi. A ideia das coisas mais essenciais é para aquele banner que eles vão apresentar. Então, o mapa mental em si, a ideia dele é te ajudar a pensar. Então, o mapa mental você não tem que ficar se limitando muito.
é aquele conceito de brainstorm. Você vai pensar sobre várias coisas ao redor daquele seu problema para ter uma noção da dimensão dele e de tudo que envolve, como naquele exemplo lá mesmo, na questão da saúde, tinha muitas coisas envolvidas, você não vai conseguir trabalhar com todas, mas você consegue ver com clareza. Talvez a pessoa estava pensando em fazer um trabalho em uma coisa e achou que daí depois era melhor outra, não sei. Ele é meio que justamente para abrir as possibilidades e ver exatamente onde cada uma delas se enquadra, dessa maneira que eu entendo. Então, por ele ter esse caráter de brainstorm, não tem muito essa coisa de você querer ali já decidir o que é essencial. Você vai começar a fechar depois. Então, brainstorm é sempre assim, inclusive é quase o contrário, você não se limita muito, porque quando você se limita, às vezes você pode perder alguma coisa que era importante e parecia que não era. Só para adicionar alguma coisa, essa ideia, a ideia justamente que tem o Peace Design é de muitas ideias, de várias ideias abrangentes que você pensou, como no caso do mapa mental, você consegue trilhar um caminho. Mas para trilhar um caminho, para você saber que é o melhor caminho, você já teve várias outras ideias e jogou várias possibilidades. Tá bom? Então, é legal ter muitas ideias, coisas relacionadas com o mapa mental, para depois te ajudar a trilhar um caminho que vai ser o seu projeto. Aí a ideia do só ideias essenciais serve para aquele banner que nem o Martin estava explicando. Daí no banner que vai ser divulgado nas redes sociais, aí sim você precisa já estar com o projeto mais claro e tem que estar mais sintetizado, né? E é muito bom, na verdade, também ter essa coisa da sintetização, porque quando você está com dificuldade para resumir alguma coisa, é porque, na verdade, você não sabe. Tinha um professor que sempre falava isso. Se você não consegue colocar em poucas palavras, é porque, na verdade, não está claro ainda. Então, essas duas coisas, elas são importantes, acho. A gente tem a pergunta da Celeste Aguilera. Desculpa, esse aí é só um problema técnico mesmo. Pessoal, acho que muitas pessoas mandaram mensagem para mim na minha conferência. Eram os slides mesmo, que eu não estava passando, só estava falando. E aí a gente tem a pergunta aqui da Camila Santana sobre o tempo de duração. Então, na verdade, né, existe um pouquinho de diferença entre o evento presencial e o evento online, mas no caso do evento online, a gente utilizou 3 horas para fazer o passo 1 e passo 2, 3 horas no total, a gente foi dividindo, e 3 horas, digamos assim, para o passo 3 e passo 4, mais ou menos, no segundo dia. Presencialmente também é dessa forma, só que, pela minha percepção, presencialmente parece que a gente gasta bastante tempo, porque eles estão fazendo na hora, e online, o pessoal começa a fazer, depois eles podem fazer a resto da semana, ou fazer em outro momento. Então, tem semelhanças, mas digamos assim, você tem que saber controlar o seu tempo de acordo com o nível de participantes. Se é um pessoal que pega rápido, você consegue acelerar mais. Se é um pessoal que pega menos, você pode ir um pouquinho mais devagar. No primeiro dia do Peace Design, a gente estava fazendo conferência de 15 minutos. E aí depois a gente estava quase 1 hora para o pessoal trabalhar no passo. Depois 15 minutos de conferência, depois mais 1 hora para o pessoal trabalhar nos passos. Presencialmente foi um pouquinho diferente. Presencialmente, a minha percepção é que quando a gente fez, as conferências eram mais longas, e aí a dinâmica de trabalho do pessoal era um pouquinho diferente. Ok. Então, só para completar então o que o Martin falou, mas é exatamente esse ponto mesmo. Quando a gente fez presencial, né, eu lembro que a gente tinha feito, como fala, o script, né? O script durava 10 horas, né? E mesmo durante 10 horas, a gente viu que não tinha tempo. Eu acho que principalmente teve uma pergunta na conferência do Hongan, né? Que falou, como que a gente faz para fazer com que a pessoa tente entender mais profundamente sobre o problema? Quando a gente fez o Peace Designer, a gente estava no Seminário Central, né, que é um local onde a gente faz seminário aqui no Brasil. Eu penso, em muitos países tem lugar que faz seminário, né? Normalmente são lugares que não tem internet e que você pode ficar com o celular durante a conferência. Então não tinha como entrar muito profundamente nos assuntos. Mas quando a gente fez online, né, então sim, a gente dava conferência, a pessoa podia terminar depois. Então eu sinto que quando a gente faz online, por dia, então, foi o que eu acho que o Martin falou, acho que foi 3 horas, né? Então, 3 horas no primeiro dia, 3 horas no segundo dia. Acho que no terceiro dia também, acho que foi 3 horas, né? Que foi nas apresentações já. Então, eu penso que foi bem mais rápido, assim. O tempo que a gente tinha que estar junto com eles, né? Ok, muito obrigada.
Agora vamos para a próxima pergunta, que é a pergunta da Sonja. Ela perguntou da aplicação das ferramentas em cada etapa. Qual é o tempo mínimo recomendado para as equipes trabalharem no projeto com cada... Olha, o tempo recomendado, eu acho que em geral, na verdade, sempre depende um pouquinho do público, mas em geral, como eu falei, no formato online que a gente fez, a gente estava dando em torno de 1 hora. Mas é claro, tinha aquelas barreiras de comunicação também, que muitas equipes não conheciam, eu tinha dificuldades em estabelecer, mas na minha visão, 1 hora funcionou bem para o pessoal começar a desenvolver. É claro que eu não acho que eles conseguem fazer tudo naquela 1 hora, até porque tem equipes que querem trabalhar um pouquinho mais, refinar um pouquinho mais. Ontem o Rungel falou sobre aplicar pesquisa também para melhorar o projeto, né? Mas eu acho que, assim, na minha visão, digamos assim, entre 40 minutos e 1 hora, é bom dar tempo para eles entenderem a ferramenta e começarem a trabalhar. Se você dá esse período de tempo para as equipes para se reunirem. Uhum. Exatamente, então só acrescentando também, né? Então, quando eu acho principalmente, né, que a gente está para poder realizar o Business Designer online, né? Então, como é claro, eu penso assim, se alguém quer realizar o Business Designer online, eu acho que se tem mais de 50 pessoas, não você não pode achar que o Zoom dá para fazer aqueles grupos separados, né? Porque a ideia original da gente é usar pelo Zoom, que no Zoom dá para você criar grupos, né? Salas dentro do Zoom, das pessoas se reuniriam dentro da sala e depois a gente poderia organizar assim. Penso, mais do que 50 pessoas, esse tipo de organização ele não dá muito certo. Então, é bem mais fácil a gente falar, não, a gente vai dar 1 hora para vocês, nessas 1 hora, né, vocês se reúnem, seja por chamada de vídeo no WhatsApp, ou pelo Google Meets, ou pelo próprio Zoom mesmo, né, mas só que daí a pessoa se reúne fora, e quando termina, né, a pessoa entra. Por isso que a gente fica fazendo um intervalo de 10 a cada, tipo, que igual, quando é presencial, a gente fala uma atividade e dava um tempo, fala outra atividade e dava um tempo, fala uma atividade e dá um tempo. Quando a gente faz online, a gente fala toda a primeira etapa, acabou a primeira etapa, então a pessoa tem 1 hora para trabalhar em cima do que foi falado na primeira etapa. Daí na segunda etapa a mesma coisa, fala toda a conferência da segunda etapa, daí sim que a pessoa trabalha. Quando é presencial, não. Quando é presencial, a gente, com cada atividade que a gente termina, a pessoa já faz a atividade. Então, eu penso que 1 hora, né, como o Martin falou, é o ideal. Principalmente na versão online. Ok, obrigada, Samuel. Obrigada, Martin. A próxima pergunta é da Yukiko. Ela perguntou assim, quando acontece um problema durante o pitch design, quem é a pessoa encarregada de resolver esse problema? A quem esse problema deve ser? Olha, na minha visão, é o pessoal que está cuidando da parte da administração, porque o Samuel enfatizou um pouquinho no organograma dele. Geralmente, o pessoal que está na parte de administração é o pessoal que também um pouco por detrás das cenas, mas eles têm digamos assim, o conhecimento do todo. Então, por ter feito edital, por ter bolado o cronograma, por ter entendido assim os detalhes, né, são as pessoas mais qualificadas para ter a visão do todo e aí conseguir resolver um problema, né? Então, é bem importante você ter um grupo que está lidando com a administração do Business Design, bem conectado com o diretor que estiver realizando, a pessoa chefe que estiver carregando a equipe, bem conectados. E aí, esse setor de administração consegue, qualquer tipo de dificuldade, consegue estar comunicando com o diretor, com a figura central, o líder que estiver conduzindo o projeto e resolvendo o problema. Então, ele tem tanto essa parte de união, de centralização, quanto tem o conhecimento do seminário. Claro que os monitores também são bem importantes. Às vezes tem problemas pequenos, assim, sabe? Tipo, entendimento da equipe. Às vezes algum grupo não tem uma falta de entendimento de alguma coisa. Os monitores, porque são mais perto da equipe, eles também podem ajudar bastante. Aí o monitor pode servir como uma ponte. Not understand some points. Os participantes. Obrigada, Martin. É bem importante a pessoa saber avaliar, né, o nível do problema, para não levar problemas, às vezes, muito pequenos para a administração ou para o responsável do evento. A próxima pergunta é da Aileen. Ela perguntou para o Samuel. Perguntou assim, qual que é o conselho que você dá, Samuel, para que as reuniões sejam mais produtivas? Como você acha que deveria ser para tirar o melhor de uma reunião?
Posso dizer que eu também tive bastante essa preocupação, essa pergunta foi uma pergunta que eu sempre me fiz. Eu acho que a melhor solução para isso é você sempre ter uma agenda da reunião. A gente tem um modelo de agenda, né, que a gente criou para fazer reuniões, que é a gente coloca então os tópicos, né, da reunião e as coisas que têm que ser decididas naquela reunião. Então, quando você fala na reunião, você fala, então, sobre o que você vai falar daquela reunião para você mesmo não perder o foco daquela reunião, né? E sim, se tem alguma coisa que tem que ser decidida naquele dia, você também coloca na reunião. E essa agenda da reunião, você tem que mandar para todo mundo que vai participar da reunião, pelo menos 2 dias antes. Eu acho que isso é importante, porque senão você acaba perdendo foco, a reunião ela acaba não sendo importante e principalmente quando você está perto do evento, você está no evento, o tempo realmente ele acaba sendo muito importante. Então a gente sempre fazia isso, né? Então a gente fazia essa agenda antes da reunião e quando termina a reunião, eu penso que é importante para mim fazer o relatório da reunião. Eu não lembro se quando a gente fez o evento do Peace Design, se a gente conseguiu fazer relatório em todas as reuniões, né? Mas a agenda básica eu lembro que a gente conseguiu fazer na maioria das vezes. Mas a importância de fazer o relatório depois da reunião é porque, sim, tem pessoas que não vão conseguir participar daquela reunião, né? Então, você coloca os tópicos que foram falados, alguma decisão que foi tomada, e como a gente está usando a ferramenta Zoom, né? Se você puder gravar a reunião, é melhor ainda, né? Então, se uma pessoa perder e é um ponto importante, a pessoa pode ver depois. Eu não acho que as pessoas vão ficar olhando toda a reunião depois, né? Por isso eu penso você escrever, né, os pontos importantes em uma folha e você compartilhar com todo mundo. Eu acho esse ponto importante. Obrigada, Samuel. Esse é um aspecto que tem que ser bem inteligente, né? Porque em épocas de eventos a equipe está bem estressada, está todo mundo muitas tarefas, então você administrar de maneira inteligente consegue ser mais produtivo. A próxima pergunta é da Juliane. Ela perguntou sobre orçamento. Falou assim: quando o orçamento dos projetos de cada equipe, se tiver um orçamento, a equipe é responsável por encontrar uma maneira de obter esse recurso, dinheiro? Tipo, a equipe é responsável? Que eu vou tentar responder, né? Se depois alguém quiser acrescentar, né? Pode acrescentar daí. Eu acho que esse vai depender muito do modelo do Peace Designer que você está realizando. Igual a gente fez... quando a gente fez, acho, o primeiro Peace Designer que a gente fez, né? A gente não colocou nenhum tipo de... como teto, né? Não sei como fala teto em espanhol, mas tipo, o inglês é teto, né? Tipo, até quanto poderia ser utilizado para realizar esse projeto. Então, sim, né? Quando a gente fez o primeiro Peace Design, saiu projetos ali que eram absurdamente caros, que é muito difícil para poder ser concretizados. Quando a gente fez em Santa Catarina também, a gente não se preocupou tanto com isso, né? Até mesmo o projeto ganhador, né, do Synergy, não era um projeto barato, né? Era um projeto que eu acho que para ser realizado ele custava quase 400 mil reais. Mas para esse último que a gente fez agora, a gente colocou um teto. Eu penso que é melhor você colocar um teto e daí falar, no Peace Design você fala, você pode criar um projeto que, sei lá, que custe, sei lá, 400 mil reais, mas aí você tem que encontrar formas de como conseguir, então, dar esses 400 mil reais. Então, meio que isso vai mais da pessoa que está organizando, né? Então, de que forma ele quer que aquele Peace Designer aconteça. Acho que você estabelecer um teto é interessante. E para complementar o Samuel, quando Obrigada, você Samuel. Então, aqui... para complementar o Samuel, ah, tá. É porque quando você faz um projeto, né, não pode achar que só a premiação do Peace Designer tipo, vai ser suficiente, né, do Peace Designer, do Synergy. Pensa que, na verdade, o prêmio que o ISP, ou a organização que estiver realizando o Peace Designer, o Synergy, estabeleceu o prêmio, ele não é tipo assim, um valor que vai resolver todos os problemas econômicos, né? Ele pode ser um pontapé inicial, ele pode ser o valor que te ajuda a começar seu projeto, mas é legal, e o próprio Peace Design inclui meio essa ideia de você conseguir como arrecadar dinheiro para que depois você continue o projeto. Então, sempre pensa, né? Tipo, esse valor que eu consegui aqui, ele vai me ajudar a começar a estruturar os primeiros gastos. E daqui para frente, né? Eu vou tentar conseguir uma outra metodologia, alguma forma de propaganda, ou também pedindo doações de algum jeito e continuar meu projeto a longo prazo.
Suki? Acho que travou ali, Porque Martim. o prêmio em dinheiro é bem simbólico, na verdade, né? Que nem a última. Gente. Instabilidade, internet. Eu sei como é que é. A internet aqui nem sempre é boa, pessoal. E vocês aí que estão nos países da América Latina, super desenvolvidos, a internet aqui no Brasil é complicada. Ah, só uma coisa então, já que ele travou ali. Tanto é que na própria etapa que o Marcos estava explicando, entra essa questão, né, de planejamento de como você vai conseguir orçamento, né? Então, essa questão, a equipe também faz parte do planejamento dela, do projeto dela, né? Ah, posso ler a pergunta, então? Enquanto tá aí. Bom, a pergunta agora é da Mirelle. Após o Não, final... tem outras, a Selena, é da Camila Santana. Ah, tá. Acontece em um dia quando é presencial? Quando nós fizemos, foram 3 dias, né, Samuel? 2 dias para o Peace Design e um último dia para o Synergy. Ah, tá. Na verdade, então, quando a gente fez em Santa Catarina, a gente fez assim, foi 3 dias. No entanto, é possível fazer em um dia. A gente fez uma versão de um dia, né, no Seminário Central. A gente começou às 8 da manhã e terminamos 10 da noite. Quer dizer, é possível realizar em um dia. Então, por exemplo, acho que tem países que têm seminários, né, de férias, ou no meio do ano, no começo do ano. Então, dá para realizar em um dia, só que eu acho que ele é extremamente apertado e não tem como desenvolver as ideias. Então, o mais interessante é você tentar dividir ao longo de 3 dias. Obrigada, Samuel. Então, agora vamos para a próxima pergunta, que na verdade é a continuação da Juliane sobre a pergunta que ela tinha feito anteriormente sobre os recursos. Então, ela falou assim, de maneira complementar. Se o grupo não conseguir os recursos que precisa, como ele pode continuar? Como a situação será tratada para evitar que o grupo... Ok. Fala primeiro aí, Martim, depois eu te complemento. Tá bom. Então, nem sempre é fácil vir recursos, né? Então, se o grupo não tem os recursos necessários, né? Tem muitas etapas, na verdade, de estabelecer um projeto, né? Eu estava atuando com o pessoal que venceu o último Peace Designer, da parte da mentoria. Então, os últimos projetos que ganharam no Peace Design, a gente está fazendo acompanhamento, né? E outros também que quiseram desenvolver. E assim, a gente fala, tem coisas que dá para você fazer, tem coisas que você não dá. Então, tem sempre restrições que a gente chama na gestão de projetos, restrições como a restrição financeira, que por exemplo, a restrição de recursos, né? Mas isso não te impede, por exemplo, de desenvolver uma parte de pesquisa no seu projeto, isso não impede você de, por exemplo, desenvolver talvez a parte das personas, do seu público-alvo. Então, tem várias, na verdade, outras, digamos assim, outras formas de você deixar seu projeto mais concreto. Você pode tentar fazer um protótipo. Então, muitas vezes a parte dos recursos financeiros, eles entram na parte de escalonar o projeto, quando você tem um projeto e você expande ele para a comunidade. Mas e se, por exemplo, eu for fazer um protótipo primeiro? Justamente foi o tema da discussão da última mentoria que a gente fez, a ideia de fazer protótipos, né? Se você tem um projeto para você recolher óleo, pegar óleo, descartar e transformar em sabão. Então, antes de expandir para o bairro inteiro, por que você não tenta fazer com 2, 3 famílias assim primeiro? E aí, claro, que a quantidade de recursos é menor. Você está continuando o projeto, mas tentando, na verdade, tentando fazer sem pensar muito nas restrições. Mas é claro, né? Para que o grupo não desanime, ele tem que fazer as atividades, ele tem que sentir que está tendo progresso. Então, tem que sempre tentar meio que evitar essas restrições que tem, tentando ir por um outro caminho que o grupo vê que como viável. Mas é claro, vai chegar um momento que ele vai precisar dessa parte de recursos, né? Mas até conseguir essa parte de recursos, você tem muitas coisas que você pode desenvolver que talvez não necessitam dessa parte financeira, que é uma restrição.
Eu acho sem nada a acrescentar, na verdade, o Martin falou exatamente um ponto que a gente tinha pensado, né, que seria a questão de você estabelecer, como ele falou, protótipos, né, então seria você diminuir a escala, né, então, tipo, começar com ele um pouco menor e sim, daí com o tempo, né, claro, acho que você conseguiu, pelo menos, dar aquele pontapé inicial, depois eu acho que tem formas de você conseguir, talvez, recursos para realizar ele, né, então, tentar realizar ele em escala menor primeiro, talvez, através do monitor, né, daria para você tentar fazer esse tipo de incentivo. Obrigada, Martin, Samuel. Aquela coisa, né? Não é que a gente está querendo evitar que alguém queira fazer um projeto sobre a paz mundial, mas vamos começar pelo seu bairro, pela sua cidade, focar num âmbito menor. Agora, a última pergunta é da Mirelle. Ela perguntou assim: após o final do Pitch Designer, qual é a melhor forma de ajudar aquelas equipes ganhadoras para garantir que elas não desanimem e que os projetos possam sair do papel? Essa o Martin responde. Olha, uma sugestão que a gente está aplicando, que a gente está aplicando com os vencedores do Peace Designer da última edição, a gente está fazendo um programa de mentoria. Então, eu junto com alguns outros staff do ISP do Brasil, a gente se juntou, a gente começou um diálogo com as equipes vencedoras. Na verdade, não só as equipes vencedoras, mas equipes que têm interesse em continuar seu projeto. Então, a gente está trabalhando com as 6 equipes que venceram. A gente está trabalhando com outras 2 equipes que optaram por continuar o projeto e a gente faz encontros. A gente faz um encontro mensal em que todo mundo pode compartilhar o avanço do seu projeto. Então, a equipe tal vai compartilhando o quanto que ele pôde avançar naquele mês, as dificuldades, os pontos positivos com todo mundo. E a gente sempre procura estar mostrando algum conteúdo mais legal. Então, como eu falei, o último encontro nosso, que foi 1º de julho, a gente falou sobre o processo, sobre um pouquinho sobre design thinking, que é uma metodologia também para desenvolvimento de projetos, e a gente focou na parte de protótipo, né? A maioria deles já tinha, cara, como eu já tinha feito Pitch Design, ele tinha um projeto. O Design Thinking te ajuda meio que a elaborar alguma ideia, algum tipo de projeto que você está querendo fazer. Mas a gente, partindo da premissa, se eu tenho meu projeto, vamos tentar criar um protótipo. Isso foi o tema da nossa discussão. E para o próximo encontro de mentoria, a gente tem parceria com uma outra pessoa, também da Providência, aqui do Brasil, que trabalha com a área e que vai ajudar a gente dando, digamos assim, uma pequena palestra. Então, é sempre legal fazer algum tipo de acompanhamento, né? Para que as equipes não desanimem, você precisa meio que dispor um pouco do seu tempo, propor alguma forma de que eles possam sentir interação. Então, com essa interação, com essa ação de dar e receber, naturalmente que eles vão se sentir mais animados, porque tem alguém tentando puxar eles, tem alguém tentando incentivar. E, claro, nem todo mundo tem 100% de tempo para fazer o projeto todo dia, toda semana. Então, é legal você, digamos assim, cobrar, mas não é cobrar no sentido de que, você fez, mas mostrar que você está presente lá. Que se ele precisar, vai ter sua ajuda. E uma das coisas que os participantes também falaram, elogiaram bastante dos nossos encontros, foi a possibilidade deles verem o progresso das outras equipes. Então, quando a gente fez o processo de mentoria, todo mundo lá estava disposto a continuar o projeto. Mas tinha uma equipe em especial que, na verdade, não tinha feito quase nada no último mês. E quando ele escutou o relato dos outros participantes, foi bem legal para dar um ânimo. Então, aquela equipe não fez nada naquele mês. Mas pelo fato de estar junto com pessoas que estão trabalhando, que estão projetando, um acaba puxando o outro. Então, ter, digamos assim, uma forma de acompanhamento. Não necessariamente precisa ser um processo de mentoria, uma coisa que a gente está tentando aplicar aqui no ISP do Brasil, mas de algum jeito você tem que ter esse contato com o pessoal. Porque no dia a dia, nas várias atividades do dia, pode ser que, porque ele desanima um pouquinho daquele projeto e porque ninguém está ali perguntando do projeto para ele, pode ser que ele vai deixando de lado e com alguns meses já um pouquinho, meio que se dissipou, meio que se perdeu aquele ânimo para realizar o projeto. Licença. Só uma questão aqui que eu queria falar do ponto de vista, assim, das redes sociais, do relacionamento, né? As nossas redes sociais provavelmente vão ter muito mais seguidores do que dos grupos quando eles começarem, por exemplo, se eles não tiverem um trabalho de marketing e tal. Então, a gente também pode trazer essas equipes, esses grupos para as nossas redes sociais. Por exemplo, teve um dia que era o Dia Mundial do Meio Ambiente, tinha uma pessoa lá que tinha um projeto, entendia do tema, a gente chamou para fazer uma conversa.
foi bacana para a gente. Você está incentivando aquela pessoa, dando visibilidade. Então, alguns projetos para alguns projetos, a visibilidade é muito importante. Então, a gente abrir esse espaço para eles, para divulgar, ou até assim, você sabe que aquela equipe está faltando alguém que entende de tal assunto. Procura alguém lá que possa auxiliar aquela pessoa. Às vezes, o embaixador da paz pode abrir caminhos. Então, o networking é muito importante também. Então, tanto offline, né, como no espaço das redes sociais também. Acho que é uma coisa que também dá para fazer. Aí, muito obrigada. Networking é vida, né? Mas é muito importante que a gente, como provedores do evento, da proposta, que a gente forneça esse apoio, né? Porque senão realmente a pessoa se sente meio sem motivação. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que mandou perguntas, que interagiu. Mais uma vez, né, falar aqui que essas palestras, elas estão sendo gravadas todos os 3 dias. Então, essas conferências, o Márcio, alguém vai mandar para vocês no chat, né, aqui no chat do Zoom, no chat também do grupo do WhatsApp, em inglês, português e espanhol. Então, se você não teve a oportunidade de assistir, você pode ir lá e assistir depois. Ou então, se você participou, mas quer rever alguns pontos, quer tirar algumas dúvidas, você pode reassistir novamente. Então, esse material vai estar disponível. Assim também como as palestras, né? Os arquivos com os slides, com o nosso conteúdo, também vai estar disponível para vocês usarem esse material nos drives, nos links que a gente vai passar. Então, agora, a gente... O pessoal ficar atento no e-mail também, que a gente manda bastante coisa no e-mail. Então, futuramente a gente vai mandar as gravações, as conferências em arquivo já está disponibilizado, eu já mandei os arquivos aqui no chat do Zoom. Aí o pessoal fica atento no e-mail também, que a gente sempre manda coisa lá. Sim. Então, já tenham aí os links ao e-mail que vocês usaram na inscrição, que a gente vai continuar mantendo contato. Também sigam nossas redes sociais e fiquem conectados. Então, agora uma coisa que está fazendo mistério, né? O seminário inteiro é a certificação, como vai funcionar. Então, se você está participou dos 3 dias, quer ganhar o certificado, né, como um conferencista, uma pessoa capaz de realizar um seminário Pitch Design, a gente vai colocar mais um desafio para vocês, que é esse material que a gente vai disponibilizar, de todas as etapas, você vai ter que fazer um vídeo dando uma conferência de pelo menos uma dessas etapas, né? A ferramenta que a gente sugere é o Zoom. Então, essa ferramenta que vocês estão conectados agora, para que vocês possam colocar esses slides, vocês podem escolher uma etapa de acordo com a preferência de vocês, tipo etapa 1, 2, 3 ou 3 ou 4, e vocês explicam, né? Como se vocês estivessem dando conferência. Então, vocês vão ter um prazo de 1 mês, até 31 de agosto, para nos enviar esse vídeo. E aí a gente vai assistir, né? Ver, tipo, realmente a sua desenvoltura com esse seminário, seu esforço, sua determinação. Então, através dessa última prova que você vai receber o certificado de conclusão do treinamento do Pitch Designer. Samuel, você gostaria de falar alguma coisa? Umas últimas palavras? Então, só para completar, né, então, essa questão da certificação, né? Então, sim, a gente quer preparar o certificado para todo mundo, né? Daí a gente pensou uma forma, né, acho que para quando a gente termina um seminário e tudo mais, acho que seria bom, então, faz esse vídeo não precisa ser um vídeo longo, né, só de alguma das etapas, né? Então, você faz esse vídeo de 5 minutos, daí você manda para a gente vai avaliar e a gente vai enviar o certificado para vocês. Então, de forma geral, a gente agradece a todos aí pela participação. Tá. Chegou uma outra pergunta aqui, né, de quantos minutos, né? Então, mais ou menos, penso que pelo menos mais que 5 minutos, né? Acho que tem etapas que dá para apresentar mais ou menos em 5 minutos. E também, sim, você pode ser em inglês, espanhol, em português, né? Mas como uma vez que você participou, né? Então, acho que seria importante, né? Então, acho que fazer algum tipo de vídeo a gente tem, antes da gente enviar o certificado. Então, voltando aqui, então, a gente agradece, né, a todos aí por terem participado nesses 3 dias, né, disponibilizando um pouco aí do tempo de vocês.
É isso, a gente agradece bastante e, por favor, fique ligado, a gente terá outras atividades, né? Algumas pessoas estavam conversando comigo que também queriam poder aprender um pouco mais sobre as conferências da educação do caráter. A gente pretende mais para frente, né, também criar, né, esse tipo de modelo de seminário. Eu penso que a maioria, né, se já deu conferência do princípio de vida, eu penso que talvez mais facilmente poderia já dar as conferências de educação do caráter. Mas muitas vezes, né, talvez você não tenha tanto, talvez, essa experiência, então acho que se a gente faz um seminário, né, até mesmo acaba dando mais confiança, né, você aprende algumas técnicas, né, para poder realizar a atividade. Então, por favor, fiquem ligados aí nas nossas atividades e vamos tentar cada vez mais achar de conhecimento e poder trabalhar junto, né, para a gente ajudar a restaurar a nossa América Latina celestial. Muito obrigado.